o mundo. Aleluia. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aleluia. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Aleluia. E esta vida está em seu Filho. Aleluia. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E você se assenta glorificando e aplaudindo ao Senhor. Igreja, o Senhor Jesus, Ele pôs essa palavra no meu coração. Aqui a gente vai se deparar com o apóstolo João. E ele, na sua epístola, a gente percebe que a epístola ela é universal. A gente percebe que isso está sendo direcionado para uma igreja, mas é uma epístola universal, para poder alcançar a todos. Então a gente entende que João, ele inicia dizendo que todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Interessante é, uma vez eu já disse isso aqui, e há uma necessidade de repetir, que toda vez que está dizendo que e vence o mundo, e é vencido, e vence, a gente percebe que é um adversário. Você sabe que aonde é colocado em um campo de batalha, tem 2 exércitos, é um guerreando contra o outro, e alguém vai ter que sair vencedor. Então a gente percebe que João, o apóstolo João, ele na sua epístola ele vai estabelecer o mundo como um dos adversários da igreja. E ele vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Em contrapartida, isso vai de encontro a algumas coisas que são faladas no mundo, que é qual? Todos são filhos de Deus. Só que a própria palavra de Deus, em João capítulo 1, versículo 12 em diante, vai dizer o seguinte: mas todos aqueles que o recebem, está falando de Jesus, e creem no seu nome, recebem um direito de serem chamados e serem reconhecidos de filhos de Deus, porque creem no seu nome. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Adriel, isso é pesado, mas o próprio Jesus, ele vai dizer que há os filhos de Deus e há os filhos do diabo. Eu sei que é duro, mas é para poder você ter base e você entender aquilo que eu vou estar ministrando, para você não pensar, é heresia o que ele está dizendo, não. Então a gente entende que todo nascido de Deus é aquele que reconhece Jesus. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que aqueles que não aceitam Jesus é tido como bastardo. A própria palavra de Deus vai dizer que é os filhos da luz.
e aos filhos das trevas, aos filhos de Deus e aos filhos de Belial. Então, para poder quebrar tudo isso que é colocado na mente de quem está lá fora e muitas das vezes na mente de quem está aqui dentro, nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que reconhecem Jesus, ou glória, como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Então o apóstolo João, ele tem uma missão muito difícil, porque a missão dele é firmar e afirmar a respeito de Cristo e dos filhos dele, no tempo em que não queriam que ele falasse sobre Cristo. Então a gente entende que João ele vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Mas ele vence como? Qual é a arma desse nascido de Deus para vencer o mundo? A nossa fé. Isso me indagou porque eu falei: Jesus, me faz entender isso aqui, porque a fé não é algo que eu vejo visível. A fé não é como um instrumento que eu pego. A fé não é como uma espada física na minha mão. A gente entende que a fé está em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de... Olha o povo da EBD aí, todo mundo juntinho, glória. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente entende que a nossa fé, ela só é edificada pela palavra. Só que é diferente daquilo que o mundo apresenta, porque o mundo ele vai se apresentar não querendo nos atingir, ou nos alcançar, ou nos atrair por audição, mas por vista. Aleluia. O mundo ele vai querer nos atrair não por audição, mas por vista. Adriel, me confirma isso, confirmo. Mateus capítulo 4, versículo 8. E novamente Satanás levou Jesus ao monte mais alto e fez ele olhar para a terra. E Satanás apresentou todos os reinos deste mundo e a glória de cada um deles, e disse: tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Aqui eu vejo uma coisa: Satanás quer fazer Jesus cair na visão. Primeiro contato visual. Até Tiago fala sobre isso. Porque a gente olha, depois vem o pensamento. Depois de você planejar o pecado, desce ao teu coração. E depois de você consumar, aí gera morte. Meu Deus. Olha o projeto do diabo: vou fazer ele ter contato visual com as coisas do mundo. E depois de ele ter contato visual, a mente dele vai desejar. Depois da mente dele desejar, desce ao coração. Depois desse ao coração, põe em prática. Aí eu mato Jesus. Glória. Então a gente entende que o mundo ele se apresenta como inimigo da igreja. Vou repetir para ficar gravado. Tu vai sair, voltar para tua casa levando isso. Não é por audição, mas é por vista. Mas o próprio João, na sua epístola, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que está no mundo é concupiscência da carne. Eu vou vir em cada ponto para você entender. João está dizendo: você olha para o mundo, você vai olhar as coisas lá para fora, e isso vai atrair a tua carne, vai atrair o teu desejo de pecar, vai atrair o teu desejo de errar. A concupiscência da sua carne, ela vai gritar: eu estou aqui dentro, mas eu quero pecar lá fora. Eu estou aqui dentro, mas eu quero me desviar lá fora. Eu estou aqui dentro, mas eu quero fumar um cigarro lá fora. Eu estou aqui dentro, mas eu quero beber uma cerveja lá fora. Eu estou aqui dentro, mas eu quero ter uma mulher lá fora. Eu estou aqui dentro, mas eu quero viver desviado lá fora. O mundo vai querer mexer com a sua carne. Meu Deus. Aí João vai dizer ainda mais: que não venhamos a nos render às concupiscências dos olhos. Aleluia. Porque o próprio Jesus em Mateus 6 ele vai dizer: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será de treva. E com trevas será. Aleluia. É Jesus quem fala, não fica chateado comigo, não. Glória.
Então João faz entender que o mundo ele se apresenta para a igreja. Eu não estou falando de pessoa, igreja, corpo, membros unidos, Aleluia. com o propósito de primeiro atrair a carne. Porque o que a carne faz? Emociona, empolga, floresce uma paixão fervorosa, mas que quando você sai de alguns ambientes, você sai depressivo, triste, cabisbaixo. E os olhos? Você olha, cobiça, deseja, se aproxima. Meu Deus. E João está dizendo que o mundo está fazendo isso. Ele está trazendo característica do adversário da igreja em muitos pontos. Primeiro, concupiscência da carne. Segundo, concupiscência dos olhos, olhar e desejar. É porque tem gente que está aqui, está com os ouvidos tapados para a palavra, mas os olhos estão abertos para as coisas do mundo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem gente que está aqui, vai ser bem explicativo, tá? Que está com os ouvidos tapados para a palavra, mas os olhos estão bem abertos para o mundo. E João ele vem dizer ainda mais. Eu vou continuar. Ele vai dizer: e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Tem 3 pontos que João está colocando a respeito de um dos adversários da igreja, que é o mundo, que é o quê? Concupiscência da carne, desejo por coisa que alimenta a carne. Segundo, cobiça, olhos que estão olhando para onde não deve olhar. E terceiro, luxúria. Meu Deus. Jesus. É gente que está aqui dentro, está com os ouvidos tapados para a palavra, mas está desejando a soberba da vida, a luxúria, que enriquecer de qualquer maneira. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Adriano, tem dinheiro? Poxa, você nem entra nesse ponto. Tem dinheiro errado? Não. Eu trabalhar para juntar dinheiro errado? Não. Eu correr atrás do meu? Não. A própria Bíblia diz para você trabalhar, porque quem não trabalha não come. É verdade. A questão é você ter o dinheiro, outra coisa é o dinheiro te ter. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Outra coisa é você dominar o dinheiro. E isso está desde o princípio, meu pastor. Adão, domine. Só que tem gente sendo dominado pelo dinheiro. Adriano, me prova isso. Jovem rico, o que eu faço para entrar no reino dos céus? É errado ter dinheiro, é errado ser rico, é errado trabalhar? Não. Aí ele fala: os mandamentos eu conheço tudo, desde a minha juventude, desde a minha meninice. Aí Jesus olha para dentro dele com olhos de profeta e diz: ainda te falta uma coisa. Jesus vai na raiz daquilo que está prendendo ele, te segui-lo. Vende tudo quanto tu tem, reparte entre os pobres. A Bíblia diz que ele ouve aquela palavra, volta para trás triste, cabisbaixo. A pergunta que eu faço: o jovem rico que tinha o dinheiro ou o dinheiro que tinha ele? É assim que o mundo quer fazer com o crente. Tem gente que não tem nada. Vem pra cá, pastor, me ajuda, pastora, me ajuda. A minha família está padecendo, está sofrendo. Deus abre porta ali, eu não sei por que Jesus está me levando para esse lado. Aí Deus começa a fazer ali, fazer aqui. Não quer mais nada com Jesus. Adriel, mas é errado, eu vou repetir para você. Não é errado você trabalhar para correr atrás do teu. O problema é o que você conquistou hoje te dominar. Então João está dizendo que esse um dos inimigos, que é o mundo da igreja, quer fazer isso. E ele está dizendo: o que vocês têm que fazer para vencer esse inimigo? A fé. Mas Adriel, o que é a fé? Ouvir a palavra de Deus. O que me chama a atenção é que João continua, ele vai dizer: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O que João me ensina é que muitos estão na casa do Senhor, muitos vão no culto de quarta, sexta, domingo, muitos estão aqui presentes, mas não estão no culto. Estão na igreja, mas com o ouvido tapado para a palavra. Estão na igreja,
mas está contando a hora para poder dar hora de ir embora. Estão na igreja, mas não tem sede pela palavra. Eu sou do fogo, eu sou pentecostal, nasci do fogo, eu gosto do repetir, mas a palavra é tudo. A palavra que sustenta, a palavra que fortalece, a palavra que te dá vida. E não entendo como tem gente rejeitando a palavra. É necessário haver um efatá para os teus ouvidos nessa noite. É necessário os teus ouvidos se abrir nessa noite. É necessário, porque se os teus olhos ficarem abertos para o mundo continua te distraindo. Você fica morto dentro da igreja dizendo: eu estou vivo aqui. Não, você está sentado na cadeira, não vai te dar autorização para entrar no céu. A palavra te liberta, a palavra te salva, a palavra te transforma, a palavra te dá uma nova vida. A palavra. E isso me indaga porque ele está dizendo: só quem vence é aquele que crê que Jesus é o Filho do Homem. Mas a pergunta que eu faço, pastor, a mensagem está sendo para o mundo ou para a igreja? O apóstolo João, ele não está dando a mensagem para o mundo, está sendo para a igreja. Só vence aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. João está dizendo: tem gente que está na igreja, mas não está vencendo o mundo. Meu Deus. Eita, Deus. Está sendo vencido pelo mundo. Não tem força nunca está de pé, nunca consegue ter força no joelho, nunca consegue orar, nunca consegue fazer a obra. Por quê? Tem força para pecar lá fora, tem força para errar lá fora, tem força. Você tem força para trabalhar de 8 da manhã, se possível, até 10 da noite. Mas 2 horas de culto não consegue ter força para dar glória, aleluia. Você não tem Deus do céu. 2 horas e meia, tu não consegue fazer nada para Jesus. Se você soubesse como eu estou cansado aqui, mas eu estou falando: Jesus tem que fazer a obra. Então João ensina que quem não está recebendo a palavra, quem não está abrindo os ouvidos para a palavra, ao invés de estar vencendo o mundo, diabolisa, ao invés de estar vencendo o mundo, está sendo vencido por ele. É forte, Deus, aleluia. Aí muitas das vezes o pastor fica: meu Deus, eu olho para aquele homem ali, eu vejo um mistério, um chamado de Deus na vida dele, eu não sei por que ele não consegue ainda ficar de pé. Aí o pastor, a pastora olha para aquela jovem e diz: aquela ali tem chamada, aquela ali tem chamada para mesa de oração, tem chamada para fazer a obra, tem chamada para missionário. Eu não consigo entender. Aí João está dizendo: quem não recebe a palavra não consegue vencer o mundo. Está sendo vencido por ele. E Jesus está dizendo: tira os teus olhos do mundo, para de desejar o mundo, para de querer aquilo que está lá fora, e abra os teus ouvidos para a palavra. Meu Pai, nos ajuda. Então Jesus, João, ele está falando isso. Então você precisa. Aí você quer saber como é que eu faço para vencer o mundo? O segredo está aqui, ó. Abra os teus ouvidos para a palavra. Interessante é que João continua. Ele diz: este é aquele que veio por água e por sangue. Isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E por que João está tendo que falar isso? Porque é o tempo que João vive. É o tempo que não querem que Jesus seja pregado, não quer que Jesus seja anunciado. Você lembra do que os apóstolos viveram? Após a crucificação de Cristo, após a ascensão de Cristo, os apóstolos começaram a pregar sobre Jesus. Os apóstolos começaram a pregar sobre arrependimento. E os sacerdotes, os homens começaram a dizer: não traga essa doutrina para cá. Mas qual era a mensagem, pastora? Jesus. Qual era a mensagem? Reino dos céus. Qual era a mensagem? Arrependemos. Então os apóstolos estão sofrendo isso por causa de Jesus, porque naquele tempo queriam abafar o nome de
Jesus. Então nos dias de hoje não é diferente. Tem gente que fala que Jesus foi só um profeta normal. Tem gente que fala que Jesus não está vivo, ele está morto. Tem gente que fala que Jesus não é o Filho de Deus, que ele só foi um profeta muito inteligente, que conseguia chegar em muitos lugares e fazer a diferença. Não. Então João, ele tem que firmar e afirmar que Jesus veio nessa terra. Sabe por quê? Tem gente que está abrindo a boca para dizer que Jesus não veio. Tem gente que está abrindo a boca para dizer que Jesus não é o Messias. Adriel me diz isso. O próprio povo que Deus escolheu, os próprios judeus, eles dizem que Jesus não é Jesus. Eles dizem que Jesus não é o Messias. Eles dizem que Jesus não é o Filho de Deus. Então João está tendo que aplicar para a igreja uma coisa. Enquanto querem abafar o nome de Jesus, eu tenho que firmar uma coisa. Ele veio por água, não só por água, mas por sangue. O que me revela isso? Ele nasceu de uma mulher chamada Maria. E toda criança, quando nasce, estoura a bolsa, sai água e depois sai sangue. Ele está dizendo: Jesus veio, ele foi na cruz, morreu, ressuscitou e hoje está vivo para todos sempre. Ele está vivo. Ele está vivo. Obrigado, Jesus. João, ele está passando isso para a igreja. E ele vai dizer: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O apóstolo João está dizendo o seguinte: aquilo que eu estou falando a respeito de Jesus, o Espírito confirma. A palavra testificar diz confirmar algo que alguém já disse antes. Então a gente entende que João está dizendo o seguinte: a minha mensagem está sendo sobre Jesus. Eu estou falando sobre Jesus e o Espírito testifica a minha mensagem. Oh, glória a Jesus. E João, ele continua dizendo: porque três são os que testificam o céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E aqui me chama a atenção porque João está dizendo: três testificam no céu. Como assim? O Pai disse, o Filho confirma e o Espírito concorda. Há uma ligação de pensamento, há uma ligação de espírito, há um só propósito no céu. Oh, glória a Jesus. O Filho não fala diferente do Pai, o Espírito não fala diferente do Filho. É o Pai falando, é o Filho confirmando e o Espírito concordando. Oh, glória a Jesus. Mas o que João quer me ensinar? Porque o próprio Pai, ele iniciou em Gênesis falando do Filho. A Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. João no Novo Testamento vai dizer: Ele é a luz que ilumina todo homem. Você não entendeu nada. Em Gênesis 1 era o próprio Pai falando do Filho. A luz que o Pai disse para... meu Deus! Quando ele disse que haja luz, ele está dizendo: é meu Filho que vai iluminar a terra. Oh, glória a Jesus! O próprio Pai, no livro de Gênesis também. Aleluia! Quando Abraão está subindo com Isaac, Isaac pergunta: aqui está o cutelo, aqui está, oh glória, a lenha, aonde está o holocausto? Abraão vai dizer: Deus proverá. Então a Bíblia vai dizer que Isaac, ele é amarrado, ele é colocado em cima do altar, mas Abraão já disse: Deus proverá. A Bíblia vai dizer que Abraão estende a mão com o cutelo, e na hora que ele vai matar o seu filho Isaac, oh glória a Deus, o anjo com A maiúsculo brada do céu para dizer o seguinte: Abraão, não faça tal coisa, que eu sei que tu temes a Deus. E quando Abraão olhou para trás, ele viu um cordeiro preso no arbusto. Oh, você não entendeu nada? Vai comigo para o Novo Testamento. João vai dizer: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Pai, no Antigo Testamento, ele falou: o teu filho não morre, eu vou entregar o meu filho por amor a você. Aquele cordeiro preso lá era Jesus. João vai dizer que o cordeiro de Deus era Jesus. Se o próprio Pai está falando do Filho, quem somos nós para não falar?
verdade é que Jesus está fugindo da mensagem. Então a Bíblia vai dizer que eles três falam uma só coisa. Pastor, mas é um mistério lindo aqui, no versículo 8, que ele vai dizer assim: e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam. O Espírito é aquele que Jesus prometeu. Você lembra de João? Eu vou e enviarei o Espírito. Aleluia. E ele continuará. Lembrando as palavras que eu vos disse agora. Só que o que me chama a atenção é que está escrito que a água e o sangue. Falei, Jesus, o que significa isso? E você que conhece Bíblia, você lembra da crucificação? A Bíblia vai dizer que um dos soldados vai furar o lado de Jesus. E quando fura o lado de Jesus, sai sangue e água. E para as mães que estão aqui presentes, não vou me deixar mentir. Quando você estava para dar luz ao seu filho, primeira coisa que estoura é a... sai o quê? Quando a criança está para sair, você fazer força, começa a aparecer o quê? Quando a criança está para nascer, o que estoura primeiro é a... que sai a... E quando a mãe tem que fazer força para o filho sair, sai o quê? Isso não está revelando o nascimento? A igreja primitiva, ela só nasceu depois de quando? Será que alguém pegou isso aqui? Meu Deus. Só depois que Jesus foi furado do lado, saiu água, sangue, revelando o nascimento da igreja primitiva. Oh, glória a Jesus. Então quando está dizendo aqui, e o Espírito, a água e o sangue, estes três concordam. Sabe o que eu quero dizer? A igreja não tem que mudar aquilo que o céu está anunciando. A igreja que está na terra não pode mudar a mensagem que começou sendo anunciada no céu. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E três os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Quem é a água e quem é o sangue? É a igreja que nasceu de Cristo Jesus. Eu não sei se essa igreja está aqui, mas a igreja que nasceu em Cristo Jesus vai continuar falando dele, falando dele, falando dele, falando de Jesus. Não tem que mudar a mensagem. Não. Jesus, quem está comigo nessa palavra? Porque só Jesus me liberta, só Jesus me cura, só Jesus me salva. Se o Pai, Ele fala, se o Espírito, Ele fala, quem somos nós para mudar a mensagem? A mensagem é qual? Jesus. 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 Não vim te dar chave, não vim te dar carro, não vim te dar dinheiro, eu vim te falar de Jesus. Glória. E João continua. Já estamos caminhando para o final. Ele diz: se recebemos o Deus maior. Porque João está falando para a igreja. E lembra o que eu disse? Muitos estão com os ouvidos tapados para a palavra, mas estão com o corpo entregue ao mundo e os olhos abertos ao mundo. E João está dizendo: se recebemos as palavras dos homens, a palavra de Deus é maior. E isso me indagou porque muitos de nós, talvez alguns que estão aqui, conseguem acreditar em histórias que o seu companheiro de trabalho te conta, que a sua colega de trabalho te conta. Você não estava presente lá e fala: aconteceu. Aquelas histórias de pescador, que eu fui, pesquei um peixe-baleia numa redezinha e deu tudo. Tu não estava lá e tu fala: nossa, que história, eu acredito. Aconteceu. Aleluia. Histórias que são contadas pelos homens. E João está dizendo: se recebemos histórias e palavras dos homens, a palavra de Deus é maior. Glória. Glória a Deus, aleluia. Teve gente que pegou. Aleluia. É porque tem gente acreditando mais
mais história de pessoas, de homem, Meu Deus. do que próprio na palavra de Deus. Meu Deus. Tem gente que não estava presente em ambientes e tempo de pessoas que falam, ó, eu fui uma festa, aconteceu tal coisa, eu vivi tal coisa. A pessoa não estava presente e diz, é mesmo? E passa para outra. Nossa, fulano me contou isso aqui, vai, pastor. Porque acredita. Olha o mistério aqui, vocês vão entender. O pastor me contou, Adriel, há 20 anos atrás, nem conhecia. Aí o pastor me conta, há 20 anos atrás, eu fui em tal lugar, fiz tal coisa. Aí eu vou chegar pro diabo lá e eu vou contar. Nossa, tu conhece o pastor Silva falando. E eu saio passando, porque ele me conta. Meu Deus! O diabo Ayrton. Porque o diabo Ayrton ouve de mim, ele passa pra irmã. Meu Deus! Aí João está dizendo, tem gente que consegue ouvir história mais dos homens para passar para outros do que acreditar na palavra de Deus para passar o que está aqui para outra pessoa. Você não entendeu nada. Para de dar ouvido para a história mentirosa e passar a história mentirosa para os outros. É melhor você ouvir a verdade. É melhor você ouvir a palavra da verdade. É melhor você transmitir a verdade do que ficar falando mentira, do que contar história. Há um mistério aqui. Oh, glória! Meu Deus! Há um mistério aqui. Aleluia, Deus! Ei, eu quero te contar uma coisa. Ouça mais a verdade, pelo amor de Deus. Que verdade você está falando? Aleluia! A palavra. Aleluia! Por que seu ouvido está tapado para a verdade? Está aberto para coisa que não tem. Meu Deus! Aleluia! Aí João vai dizer porque o testemunho de Deus é este, que de seu filho testificou. Interessante que ele vai dizer, quem crê que o Filho de Deus é Jesus, já tem a palavra. Glória a Deus! Glória! Mas quem não crê em Deus, se faz mentiroso, Meu Deus! porque não acreditou no testemunho que Deus deu a respeito do seu próprio Filho. Isso aqui é João dizendo, como é que você diz que tem um pai se você não recebe o filho? Meu Deus! É porque tem gente aqui nessa noite que diz assim, eu tenho Deus. Tem, pastor? Tem aqui, tá aqui? Eu sou filha de Deus. Só que deixa eu ir em contrapartida naquilo que você também tem aí. Como é que você costuma falar mesmo? Se ambiente tal não recebe o meu filho. Meu Deus! Oh, glória! Eita, Deus! Aleluia! Eu vou falar do que você tem hoje. Posso ir mais profundo? Você não diz assim, ó. Se em tal casa não gostam do meu filho, não recebem o meu filho. Oh, Jesus! Meu Deus! Aleluia! Não vai ter a mim, não. Não, peraí, tu tá falando, não, agora eu tô falando com você. Então você que diz isso. Glória a Deus! Naquela festa eu não gosto do meu filho. Me chamaram e falaram pro meu filho não ir. O que você respondeu? Se meu filho não vai. Oh, glória! Meu Deus! Oh, glória! Ah, irmã, vem só você, o teu filho, tu bota pra alguém ficar e tu fala, o quê? Se não quer meu filho, quer ter minha presença, não tem minha presença e nem minha comunhão. Oh, meu Deus do céu! Agora você pode entrar comigo aqui? Olha o que João está dizendo. Quem está falando que me tem, mas não recebe o meu filho? Quem está falando que é minha filha, que é meu filho, mas não recebe a minha palavra? Não tem meu filho, não me tem. Mas ele diz, quem tem o filho, oh glória, tem o pai também. Quem recebe o filho, recebe o pai também. Eu estou pregando numa igreja que recebeu o filho, recebeu o pai, e o Espírito está presente. Olha a trindade na casa, olha a trindade na casa, olha a trindade na casa. E quem não recebeu o filho, eu te convido nessa noite, recebe ele para poder receber o pai, recebe o filho para poder. Aleluia, glória a ele. Eu estou pregando para a igreja que recebeu Jesus, e quando recebe Jesus, vem o pai, vem o filho e vem o Espírito Santo. Quem recebe o pai
nessa noite. Tem alguma alma para Jesus? Oh, Espírito Santo, que a delícia seja necessária. Porque tem gente que tem que se render nessa noite. Eu não estou entendendo, mas eu vou entender uma hora. E o Pai está dizendo: eu quero te dar vida, eu quero te dar vida. A depressão não pode te matar. Oh, glória a Jesus. A opressão não pode. Jesus está dizendo: eu quero te dar vida, eu quero te dar vida. Tu vai sair de dentro daquele quarto. Tu não vai ficar depressivo. Ele está dizendo: eu quero te dar vida, eu quero te dar vida, eu quero te dar vida, eu quero te dar vida. Você está dizendo: eu estou sozinha, ninguém quer saber de mim. Ele está dizendo: não, minha filha, eu estou aqui, eu quero te dar vida, eu quero andar do teu lado, eu quero andar do teu lado para te dar vida. Cadê a alma para Jesus? Senhor não quer que você fique só visitando, Ele quer que você habite. O Senhor te chama. Ele está dizendo: se tu quer ter a minha presença, recebe o meu filho. Você está dizendo que Ele é restauração. Ele está dizendo: é só meu filho entrar que tudo Ele põe no lugar. Ah, mas eu quero que esse peso saia de mim. Para de buscar alívio para receber presença. Ele não quer te dar alívio, Ele quer te dar presença. Ele não quer te dar alívio, Ele quer te dar presença. Ele te chama aqui. Tem alguém para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Tem alguém para Jesus? Glória, glória a Deus. Oh Espírito. Oh Espírito. Eu termino essa mensagem Glória a Deus, aleluia. para receber o Deus Pai. Glória, glória a Deus, Tu vai ter que aleluia. receber o Filho. Quem recebe essa palavra? Aplauda o nome de